Os empregados da casa conversavam, eles falavam que era verdade. O Duque havia voltado para casa com uma criança, e que ele continuou segurando ela no colo, e diziam que aquela criança tinha cabelo preto. 3 empregadas conversavam, perguntando se o Duque tinha uma mulher, e a outra dizia que era impossível ele não ter, com um rosto como o dele, e a outra dizia que ele parecia muito assustador. A outra empregada disse que a Leônia não pareceu nem um pouco assustadora, e lembrou quando ela dizia o seu nome às empregadas com um belo sorriso, pensando no quanto ela era fofa. Connie também lembrou, que Cara lhe chamou, perguntando se ela pretendia servir Leônia. Ao responder que sim, Cara disse que Leônia era alguém que já sofreu muito, então, era para ela dar uma atenção especial a ela. Connie dizia que Leônia também era muito magra, mas os olhos redondos dela realmente eram muito fofos. A outra disse que as crianças normalmente eram fofas. No escritório do Duque, Cara e os guardas o olhavam nervosos. Cara gritou perguntando ao Duque o que ele estava pensando, e se havia adotado por uma razão como aquela, e que aquilo era muito irresponsável, perguntando se ele chegou a pensar na perspectiva de Leônia alguma vez. Ele levantou e olhou pela janela, vendo ela brincando com a neve. Ela sorria feliz, fazendo o Duque também sorrir. Como ele não havia dito nada, Cara olhou, e disse que uma criança não era um bicho de estimação, o deixando chocado. Ela continuou dizendo que, entretanto as ações dele, parecia que ele estava a tratando como um gato adotado para brincar. Com raiva, ele perguntou se ela achava que ele não sabia daquilo. Então ela disse que, de outra forma, ele teria trazido uma criança tão impulsivamente. Eles se encararam, e mesmo nervosa, Cara se manteve firme. O guarda pedia para eles se acalmarem, dizendo que tinha algo mais importante. Ele perguntou se eles não eram realmente parentes de sangue, e o Duque disse que não era para eles ficarem fazendo ele repetir. O guarda pensava no cabelo preto dela. Apenas aqueles da família Bolhote possuem cabelo daquela cor, e uma criança repentinamente foi adotada pela família Bolhote, e ela possui cabelo preto. Rumores iriam se espalhar, incluindo as especulações de que ela é uma filha ilegítima do Duque. O Duque apenas disse que era para eles primeiramente fazer Leônia ganhar algum peso, e pararem de lhe perguntar sobre isso e aquilo. Dando-se por vencida, Cara perguntou o que ele planejava fazer, e ele perguntou o que ela queria dizer, pois ele iria criar ela. Aquilo já estava definido. Cara estava feliz que ele parecia se importar com ela, então disse que eles teriam que silenciar a todos que estavam iniciando rumores sobre as ações impulsivas dele, e que recentemente, ela trouxe alguns comerciantes para comprar algumas coisas para Leônia. Então, os rumores deveriam estar circulando pelo território também, perguntando como ele planejava lidar com eles. Olhando Leônia pela janela, ele sorriu dizendo que ela já estava correndo por aí como se fosse a sua própria casa, deixando os 3 surpresos. Então disse que por agora era apenas para deixá-los. Melis ia contestar, e o Duque a encarou, mas mesmo assustada, ela baixou a cabeça dizendo que eles podiam dizer coisas desagradáveis nas costas dela. Apertando a mão, ela disse que era simples para alguém como Leônia se tornar apenas algo para as pessoas fofocarem. O Duque disse que era claro, mas que nenhum maníaco suicida se atreveria a insultá-la abertamente, e que eles podiam apenas matá-los. E se ele encontrasse alguém assim, ele lhes daria a honra de molhar sua espada com o próprio sangue deles. Manu se foi anunciado, ele disse que o pelotão estava esperando na entrada, e com uma aura assassina, o Duque disse que seus amados convidados haviam chegado. Leônia corria, e suas empregadas diziam que abriria o seu casaco para ela, mas ela disse que conseguia fazer aquilo. A empregada perguntou se ela tinha se divertido. Sorrindo, ela disse que sim, e que a neve chegou até os seus tornozelos. Era como se a neve lhe agarrasse toda vez que ela dava um passo. A empregada disse que entendia, e perguntou se deveria pedir aos servos que removessem a neve. Feliz, ela disse que não, pois ela realmente gostou muito da neve, e estava planejando fazer um boneco de neve quando fosse lá fora novamente. A chefe chegou, e disse que já que ela havia se divertido, se queria alguns lanches. Era o lanche especial da chefe Focaxia, a deixando emocionada. Ela agradeceu pela comida, e a chefe disse que esperava que ela gostasse. Ela comeu dizendo que era muito bom,
como ela estava com a boca cheia, sua voz saiu engraçada, fazendo elas sorrirem, e a chefe disse que ela podia comer o quanto quisesse. Meleios chegou a chamando, e Leônia foi correndo ao seu encontro a chamando de irmãzona. Meleios perguntou se ela havia se divertido explorando a mansão, e ela disse que sim. Então, Meleios disse que era para ela falar sem honoríficos, e Leônia disse que era mais confortável daquele jeito. Sorrindo nervosa, Meleios falou que era inadmissível que ela, da casa do Duque Bolhote, se dirigisse com honoríficos a uma cavaleira comum. Mas Leônia perguntou se ela não havia trabalhado pesado para se tornar uma cavaleira. Aquelas palavras deixaram Meleios emocionada, se ajoelhando e beijando a mão de Leônia. Então, ela disse que o seu senhor estava lhe chamando. Nervosa, Leônia perguntou se ele queria que ela fizesse algo fofo novamente, e Meleios disse que ela também parecia estar se divertindo com aquilo. No outro dia, ela havia ganhado um cavalo de presente. Ela gritava perguntando que tipo de hábitos malucos de consumismo ele tinha. Os empregados cochichavam dizendo que eles com certeza deveriam compartilhar o mesmo sangue, pois o jeito que ela falava era o mesmo que do Duque, perguntando como eles dois conseguiam ser tão indiferentes. Meleios sorria ao ouvir aquilo, e ver eles dois se implicarem. O Duque dizia que tinha uma condição: ela precisava fazer algo fofo uma vez ao dia. Irritada, ela perguntou se apenas podia não fazer, e ele disse que estava tentando criar uma criança, mas que não iria expulsar se ela não fizesse. Então, ela perguntou se ele realmente era um pervertido. Cutucando a sua cabeça, ele perguntou quando ela iria lhe chamar de pai, e ela envergonhada disse que iria tentar. Leônia pensava que não era como se ela estivesse se divertindo, que talvez só um pouco. Ela lembrou quando o Duque lhe deu uma bala, dizendo que aquilo era uma recompensa, para toda vez que ela fizesse algo fofo, e Meleios pensou que o seu senhor havia dado o doce de morango dele para Leônia. Voltando, Leônia perguntou a Meleios por que é que o Duque a chamou. Meleios ficou pensativa, e Leônia tocou em seu rosto, perguntando se ela estava brava. Então, ela disse que não eram bons hóspedes. Leônia perguntou por quê, e ela disse que eram pessoas que machucaram ela, e que seu senhor havia chamado por ela, mas que estava honestamente preocupada de que ela se sentisse mal depois de ver aquelas pessoas. E se ela não quisesse vê-los, iria levar ela até o seu quarto, e iria falar com o seu senhor. O Duque olhava os documentos enquanto seus convidados aguardavam de joelho. Ele perguntou a Rupert o que havia acontecido com o orfanato. Rupert disse que tinha acabado virando cinzas devido a um incêndio, e que receberam relatos de que todos do orfanato morreram no incêndio. Na verdade, os únicos que irão sentir a verdadeira morte estavam ali. Então disse que era uma pena para aquelas crianças e para aquela professora chamada Connie, e se eles estivessem vivos, poderiam tê-los trazido ao território deles. O Duque disse que entendia, e que eles teriam sobrevivido se eles tivessem chegado mais cedo. Usando sua habilidade, ele queimou os papéis olhando para seus convidados ajoelhados no chão. Os Bolhotes sempre dominaram tudo, mesmo que o adversário fosse a família real. Havia muitas razões para aquilo, mas em particular, era por causa das presas bestiais. Aura era algo obtido por mestres da espada, mana é a fonte de magia, mas as presas bestiais, era algo totalmente diferente. Rupert percebeu que o Duque estava usando aquela habilidade novamente. Leônia chegou chamando o Duque de moço, Meleios a colocou no chão, e ela foi correndo ao encontro dele. O Duque disse que ela iria se machucar se continuasse correndo, então, ela disse que era melhor em fugir no orfanato, e ele perguntou se ela só aprenderia depois que caísse e ficasse com o nariz quebrado e sangrando, fazendo ela perguntar por que os seus exemplos eram sempre tão extremos. Então, ele perguntou se ela tinha que fugir frequentemente, e ela disse que sim, já que eles lhe batiam por qualquer desculpa esfarrapada, deixando Rupert e os convidados do Duque nervosos. Leônia percebeu então a presença de Rupert. Ele a saudou, dizendo que ela poderia o chamar de Lupe, e que estava aliviado de ver que ela estava passando bem aqueles dias. Sorrindo, ela disse que estava comendo e dormindo bastante, e ele disse que aquilo era muito bom. De repente, os convidados começaram a lhe chamar de Nia.
Ela olhou para eles, e eles começaram a dizer que eles eram seus professores, e que estavam muito felizes que ela estava segura, perguntando se ela sabia o quão preocupados eles haviam ficado, e que eles sentiram a falta dela. E que provavelmente não havia ninguém que pensasse mais nela do que ele. Eles perguntaram por que ela não os procurou todo aquele tempo, e se ela estava comendo bem. O outro disse que quase não a reconheceu já que ela havia ficado tão bonita. O outro cara gritou, dizendo que era o diretor. E que aquilo fazia ele lembrar do primeiro dia que ela chegou no orfanato, era um belo dia quente de verão, e que ela era como um fofo e pobre ratinho. Ele tentou continuar, mas ela chamou pelo Duque, perguntando se eles eram os convidados que haviam ido ali por ele. A colocando no chão, o Duque disse que, como o pai dela, tinha a responsabilidade de cuidar deles, então, antes que ele cuidasse, ela deveria cumprimentá-los. Leônia perguntou por quê, e ele falou que era em caso dela ter pensamentos de querer que ele os deixasse ir. Ela pensou, depois perguntou por que ela teria que perdoá-los, deixando eles assustados. Com um olhar amedrontador, ela dizia que aqueles caras só cuspiam merda. Tirando o seu sapato, ela sorriu dizendo que era a hora da torturinha. Batendo na cabeça de um, ela disse que aquele professor sempre beliscava seus braços. Batendo no outro, falou que aquele sempre se vangloriou para sua família sobre como espancava as crianças. Batendo no outro, ela disse que aquele professor usava o dinheiro do orfanato para sair com mulheres casadas. Com um olhar sinistro, disse que era por aquilo, que todos eles deveriam ter vivido como pessoas boas. Chegando perto do diretor, ela disse que ele era com quem tinha mais memórias, perguntando por que ele havia abusado deles daquele jeito. E que o diretor e professores eram adultos que deveriam proteger eles, as crianças, então perguntou por que ele havia vivido daquela forma, e por que ele fez aquilo. Enquanto isso, o Duque observava tudo. Então Leônia disse que não era verão quando ela entrou no orfanato, e sim inverno. Jogando o sapato na cabeça do diretor, ela disse que ele deveria no mínimo lembrar daquilo. Ela abriu uma caixinha, e o Duque perguntou o que era aquilo. Sorrindo feliz, ela disse que era um presente para os convidados. Com seu olhar sombrio, dizia que era um requiem. Requiem é a prece que a igreja faz para os falecidos. Rupert perguntou se Leônia não era a filha legítima do Duque, e Cara mandou ele ficar em silêncio. Ele pensava que aquele cabelo preto e a personalidade eram iguais. Rupert lembrou quando Leônia disse que não acompanharia os convidados até o lado de fora, e que foi terrível encontrá-los, e que não era como se ela quisesse encontrar eles novamente, e era para eles irem para o inferno. Leônia falava que aquilo tinha sido muito bom, que sentia como se 10 anos de indigestão tivesse sumido. O Duque disse que ela só tinha 7 anos, e ela falou que era modo de dizer, perguntando se ele não sabia o que era uma expressão. Então ele lhe deu uma bala de morango. Feliz, ela disse que não havia feito nada fofo naquele dia. O Duque falou que ela tinha feito, e Leônia perguntou se foi porque ela tinha feito bullying com os professores. Tocando a cabeça dela, ele disse que o que ela fez foi parecido com uma bolhote. Então, ela colocou as 2 mãos no rosto fazendo uma cara fofa, o fazendo sorrir e lhe abraçar.